Meus dedos tremiam contra o vidro frio da janela enquanto observava a chuva desenhar caminhos tortuosos pelo escritório. Era tarde da noite, e o prédio estava silencioso, exceto pelo som rítmico das gotas contra o vidro. Eu deveria estar em casa, preparando o sermão de domingo, mas não conseguia me concentrar. Não desde que ele havia entrado na minha vida. "Você ainda está aqui?" A voz grave ecoou atrás de mim, enviando um arrepio pela minha espinha. Virei-me lentamente, encontrando aqueles olhos cinza escuros que me assombravam há semanas. Marcus Blackwood estava encostado no batente da porta, o terno impecável, ligeiramente amassado, após um longo dia no tribunal. Sua gravata estava afrouxada, revelando a linha elegante do pescoço, e alguns fios de cabelo escuro caíam sobre a testa. "Eu poderia perguntar o mesmo", respondi, minha voz saindo mais rouca do que pretendia. Ele se aproximou devagar, seus passos ecoando no chão de madeira. Cada movimento era calculado, como se ele fosse um predador se aproximando de sua presa. E talvez fosse exatamente isso que eu era para ele. Uma presa fácil, um homem de fé perdido em um mundo de tentações. "Sabe, reverendo Sullivan", ele disse meu nome como se fosse uma oração blasfema. "Há algo sobre você que me intriga." Meu coração disparou. Estava tão perto agora que podia sentir o perfume masculino que emanava dele. Uma mistura de cedro e algo indefinivelmente sedutor. Recuei até sentir o vidro frio contra as costas. "Não deveria estar aqui", murmurei, mas não me movi. "Nem você", ele replicou, colocando uma mão contra o vidro, ao lado da minha cabeça. "Mas aqui estamos nós." Seus olhos desceram para meus lábios, e eu senti como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Tudo em mim gritava para fugir, para lembrar dos votos que havia feito, da congregação que contava comigo, da vida que havia construído sobre pilares de fé e moralidade. Mas quando Marcos inclinou o rosto em direção ao meu, quando seus lábios roçaram levemente os meus num beijo, que era mais uma pergunta do que uma declaração, eu soube que estava perdido. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ambos estivéssemos testando os limites de uma linha que não deveria ser cruzada. Mas quando meus lábios se entreabriram num suspiro involuntário, ele aprofundou o contato, e eu me encontrei respondendo com uma intensidade que me assustou. Suas mãos encontraram meu rosto, dedos deslizando pela minha mandíbula, enquanto eu me perdia na sensação de estar completamente vivo pela primeira vez em anos. Era errado, blasfemo, tudo o que eu havia pregado contra, mas naquele momento, com a chuva tamborilando contra a janela e o mundo exterior desaparecendo, nada mais importava. Quando nos separamos, ambos estávamos respirando pesadamente. Ele apoiou a testa contra a minha, seus olhos fechados como se estivesse lutando contra seus próprios demônios. "Isso não pode acontecer", sussurrei, mas minhas mãos haviam encontrado seu peito, sentindo os músculos tensos sob o tecido da camisa. "Eu sei", ele respondeu, mas não se afastou. "Deus, Gabriel, eu sei que não posso ter você, mas..." Meu nome soou diferente em seus lábios, carregado de desejo e desesperança. E naquele momento, eu soube que minha vida havia mudado para sempre, que não importava o quanto eu tentasse resistir, Marcus Blackwood havia desperto algo em mim que eu não conseguiria mais ignorar. Meu nome é Gabriel Sullivan, e durante os últimos 10 anos, construí uma vida baseada na certeza absoluta, certeza de que Deus tinha um plano para mim, certeza de que minha vocação era guiar outras almas perdidas em direção à luz. Certeza de que eu conhecia a diferença entre o certo e o errado. Aos 35 anos, eu era o pastor principal da Igreja Metodista de Millbrook, uma cidade pequena, no interior do Tennessee, onde todos se conheciam e os segredos eram raros. Ou pelo menos eu achava que eram. Tudo começou numa terça-feira chuvosa de outubro, quando a campainha da igreja tocou durante minha preparação matinal para o culto de meio de semana. Eu estava no meu escritório, relendo as escrituras sobre perdão e redenção, quando ouvi passos ecoando pelo corredor. Sarah, nossa secretária, havia saído para o almoço, então caminhei até a entrada principal para ver quem era. E foi então que o vi pela primeira vez.
Marcus Blackwood estava parado no pórtico da igreja, gotas de chuva escorrendo pelo sobretudo escuro, o cabelo negro ligeiramente desarrumado pelo vento. Ele era alto, talvez uns 10 centímetros mais que eu, com ombros largos que preenchiam perfeitamente o terno caro que vestia. Mas foram seus olhos que me capturaram, cinza escuros como nuvens de tempestade, com uma intensidade que parecia ver através de mim. Reverendo Sullivan, sua voz era grave, educada, com um leve sotaque que não consegui identificar. Sim, sou eu, respondi, tentando ignorar a forma como meu pulso havia acelerado. Em que posso ajudá-lo? Ele sorriu, e algo em meu estômago se contraiu. Não era um sorriso completamente genuíno. Havia camadas por baixo, segredos que eu não conseguia decifrar. Meu nome é Marcus Blackwood. Sou advogado criminalista recém-chegado à cidade. Ouvi dizer que o senhor é conhecido por ajudar pessoas em situações difíceis. Convidei-o para entrar, conduzindo-o até meu escritório. Enquanto caminhávamos, eu estava hiperconsciente de sua presença atrás de mim, do som de seus passos no chão de madeira, do perfume masculino que emanava dele. Era perturbador o quanto eu estava notando detalhes que normalmente não registraria. Café? Ofereci, gesticulando para ele se sentar numa das poltronas de couro marrom que haviam sido doação de um paroquiano. Por favor, ele respondeu, removendo o sobretudo e revelando um físico que claramente não passava muito tempo atrás de uma mesa de escritório. Enquanto preparava o café, ele observou as estantes repletas de livros teológicos, as diplomas na parede, a foto da congregação do ano anterior. Seus olhos se detiveram na ausência de fotos pessoais, na mesa organizada demais, na solidão que provavelmente estava estampada em cada canto do ambiente. "Bonita igreja!" comentou, aceitando a xícara que ofereci. "Parece um lugar onde alguém poderia encontrar paz." "Espero que sim," respondi, sentando-me atrás da mesa. "É para isso que estamos aqui." Ele tomou um gole do café, me estudando por cima da borda da xícara. Havia algo predatório em sua observação, como se ele estivesse catalogando cada reação minha, cada microexpressão. "Reverendo, posso falar francamente?" "Claro. Eu não sou um homem religioso," ele disse, pousando a xícara no pires com um toque delicado. "Na verdade, minha profissão me colocou em situações que testariam a fé de qualquer pessoa. Mas, ultimamente, tenho me sentido perdido." Havia uma vulnerabilidade em suas palavras que contrastava com a confiança que irradiava. Inclinei-me ligeiramente para a frente, caindo no papel familiar de conselheiro. "Que tipo de situações?" "Defendo pessoas que a sociedade considera monstros," ele disse simplesmente. "Assassinos, estupradores, traficantes. E sou muito bom no que faço. Raramente perco um caso." Algo gelado se instalou em meu estômago. Eu conhecia homens como ele, advogados que vendiam suas almas por dinheiro, que ajudavam criminosos a escapar da justiça. Mas havia algo mais, uma dor genuína em seus olhos que me impedia de julgá-lo imediatamente. "E isso o incomoda?" "Deveria?" ele perguntou, inclinando a cabeça. "Onde está a linha entre justiça e misericórdia, reverendo? Entre dar a todos um julgamento justo e proteger as vítimas?" Era uma pergunta complexa, e eu podia ver que ele realmente lutava com ela. Passamos a próxima hora discutindo filosofia moral, teologia da redenção, a natureza do perdão. Ele era inteligente, articulado, desafiava minhas respostas automáticas com perguntas que me faziam pensar mais profundamente. Quando finalmente se levantou para ir embora, eu senti uma estranha relutância em vê-lo partir. "Posso voltar?" ele perguntou, vestindo o sobretudo. "Estas conversas, elas me ajudam." "Claro," respondi, talvez um pouco rápido demais. "Minha porta está sempre aberta." Ele sorriu novamente, mas desta vez parecia mais genuíno. "Obrigado, Gabriel." "Posso chamá-lo de Gabriel?" Meu nome soou diferente em sua voz, mais íntimo de alguma forma. Assenti, não confiando em minha própria voz. Depois que ele foi embora, fiquei parado na janela, observando-o caminhar pela Main Street até desaparecer entre os prédios.
Só então percebi que não havia perguntado onde ele estava morando, onde estava seu escritório, qualquer detalhe prático sobre sua vida. A conversa havia sido intensamente filosófica, quase pessoal, mas ele havia revelado muito pouco sobre si mesmo. Nos dias seguintes, me vi pensando nele com mais frequência do que era apropriado. Durante os sermões, eu me perguntava se ele apareceria no culto de domingo. Enquanto preparava as refeições solitárias, imaginava como seria ter alguém inteligente e desafiador para conversar durante o jantar. E à noite, quando a solidão do presbitério parecia mais opressiva, eu me pegava relembrando a intensidade de seus olhos cinza escuros. Ele voltou na sexta-feira seguinte, aparecendo no fim da tarde, quando eu estava revisando os preparativos para o culto de domingo. Desta vez, ele parecia mais relaxado, o terno trocado por calças escuras e uma camisa de botão branca que acentuava a cor dos seus olhos. "Espero não estar interrompendo", ele disse, mas já estava entrando no escritório como se pertencesse àquele lugar. "Nunca", respondi e percebi que era verdade. Desta vez, nossa conversa foi menos filosófica e mais pessoal. Ele me contou sobre sua infância em Atlanta, sobre o pai que era juiz e a mãe que havia morrido quando ele era adolescente. Falou sobre a faculdade de Direito em Harvard, sobre os primeiros anos difíceis construindo uma carreira. Havia lacunas em sua narrativa, períodos que ele evitava mencionar, mas eu não pressionei. Em troca, encontrei-me compartilhando coisas que raramente discutia. A pressão de ser um líder espiritual, a solidão de uma vocação que parecia afastar mais pessoas do que atrair, as dúvidas que às vezes me assaltavam nas horas mais escuras da noite. "Você nunca se casou?" ele perguntou, e havia algo cuidadoso em seu tom. "Não", respondi, sentindo o calor subir pelo pescoço. "Sempre achei que minha vocação vinha primeiro. E agora? Agora eu tenho 35 anos e me pergunto se fiz as escolhas certas." Admiti, surpreendendo-me com minha própria honestidade. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Estávamos mais próximos agora, e eu podia ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos, o formato preciso de seus lábios. "Às vezes, Gabriel, as escolhas certas não são as que fazem sentido no papel. Às vezes, são as que fazem nosso coração bater mais rápido, que nos fazem sentir vivos." Havia uma intensidade em suas palavras que fez minha respiração ficar irregular. Eu sabia que não estávamos mais falando sobre carreiras ou vocações. Havia algo mais profundo se desenrolando entre nós, algo que eu não tinha coragem de nomear. "Eu deveria ir", ele disse finalmente, mas não se moveu. "Deveria", concordei, também sem me mover. Ficamos ali, olhando um para o outro, o ar pesado com possibilidades não expressas. Foi ele quem finalmente quebrou o momento, levantando-se e vestindo o casaco. "Até breve, Gabriel." Depois que ele foi embora, fiquei sozinho no escritório, meu coração ainda batendo irregularmente. Tentei rezar, procurar orientação, mas as palavras se recusavam a vir. Em vez disso, tudo o que conseguia pensar era na forma como ele havia dito meu nome, como se fosse algo precioso, algo que valia a pena saborear. Nas semanas seguintes, Marcos tornou-se uma presença constante em minha vida. Ele aparecia no escritório 2 ou 3 vezes por semana, sempre com uma desculpa. Uma pergunta teológica, uma discussão sobre ética, uma conversa sobre algum livro que havia lido. Mas eu sabia, e suspeitava que ele também sabia, que havia algo mais nos atraindo um ao outro. Nossas conversas se tornaram mais íntimas, mais carregadas. Ele começou a me tocar casualmente, uma mão no meu ombro quando passava por trás da minha cadeira, dedos que roçavam os meus quando entregava uma xícara de café, um toque breve no meu braço quando fazia uma pergunta particularmente intensa. Cada toque enviava ondas de calor através do meu corpo, despertando sensações que eu havia suprimido por anos. Comecei a antecipar suas visitas, a planejar meus dias ao redor da possibilidade de vê-lo. Mudei minha rotina de exercícios, prestei mais atenção à forma como me vestia. Comecei a usar um aftershave que havia comprado impulsivamente e nunca aberto. "Você parece diferente", comentou Doris Mitchell, uma das senhoras mais influentes da congregação,
após o culto de domingo. Mais vibrante, eu ri, tentando parecer casual. Talvez seja a mudança de estação, mas eu sabia que não era isso. Era Marcos. Era a forma como ele me fazia sentir desejado, inteligente, atraente. Era a primeira vez em anos que eu me sentia como um homem, não apenas como um pastor. A tensão entre nós aumentava a cada encontro. Havia momentos quando eu o pegava me observando com uma intensidade que fazia minha pele formigar. Outros momentos quando nossas mãos se tocavam por um segundo a mais do que o necessário, quando nossas faces ficavam próximas demais enquanto compartilhávamos um livro ou um documento. Foi numa quinta-feira de novembro que tudo mudou. Eu estava trabalhando até tarde, preparando uma série de sermões sobre tentação e resistência, uma ironia que não passou despercebida. A igreja estava escura, exceto pela luz do meu escritório, e a chuva batia forte contra as janelas. Ouvi a porta da frente se abrir e fechar, seguida de passos familiares no corredor. Meu coração acelerou, como sempre acontecia quando sabia que Marcos estava chegando. Trabalhando até tarde novamente? Ele perguntou, aparecendo na porta. Sempre, respondi, tentando soar casual. Ele entrou no escritório, fechando a porta atrás de si. Havia algo diferente nele naquela noite. Uma energia mais intensa, mais perigosa. Gabriel, ele disse, e meu nome soou como uma carícia. Precisamos conversar. Levantei-me da mesa, meu coração batendo forte. Sobre o quê? Sobre isso. Ele gesticulou entre nós. Sobre o que está acontecendo aqui. Não sei do que você está falando. Ele riu, mas não havia humor no som. Não minta para mim, Gabriel. E não minta para você mesmo. Ele se aproximou e eu recuei até bater na estante de livros atrás de mim. Ele colocou as mãos contra a madeira, me encurralando, seu corpo grande e sólido bloqueando qualquer rota de fuga. Você sente isso também? Ele sussurrou, seu rosto a centímetros do meu. Esta atração, esta necessidade. Não tente negar. Eu não posso, murmurei. Mas mesmo enquanto falava, meus olhos desceram para seus lábios. Eu sou um pastor. Você é um homem. Ele interrompeu. Um homem que tem desejos, necessidades. Um homem que merece ser feliz. Suas palavras eram sedutoras, perigosas. Elas ecoavam todos os pensamentos que eu havia tentado suprimir, todos os desejos que havia tentado negar. Marcos, por favor, o quê? Ele inclinou o rosto mais próximo, sua respiração quente contra minha pele. Por favor, pare. Ou por favor, não pare. Eu não conseguia responder. Minha mente estava em guerra com meu corpo, minha fé lutando contra um desejo que era mais forte do que qualquer coisa que eu já havia sentido. Eu vou embora, ele disse finalmente, começando a se afastar. Mas antes que eu vá, eu preciso que você saiba uma coisa. Ele parou, seus olhos encontrando os meus com uma intensidade que me deixou sem ar. Eu quero você, Gabriel. Eu quero você de uma forma que não é santa, não é pura. Não é qualquer coisa que você pregaria do púlpito. E eu sei que você me quer também. Suas palavras ficaram suspensas no ar entre nós, como uma confissão e uma acusação. Ele se afastou completamente, pegando seu casaco. Quando você decidir parar de se esconder atrás de sua colarinha, me procure. Ele disse, se dirigindo à porta. Você sabe onde me encontrar. E então ele se foi, deixando-me sozinho com o eco de suas palavras e o conhecimento terrível de que ele estava certo. Eu o queria. Desejava-o com uma intensidade que abalava os próprios alicerces de quem eu achava que era. Naquela noite, ajoelhei-me ao lado da minha cama e tentei rezar. Tentei pedir força para resistir à tentação, sabedoria para fazer as escolhas certas. Mas tudo o que conseguia pensar era em Marcos. Seus olhos, sua voz, a forma como meu corpo havia respondido à proximidade do dele. Eu estava perdido e, pela primeira vez em minha vida adulta, não tinha certeza se queria ser encontrado. Queridos leitores, esta é apenas a primeira parte de uma jornada que promete testar os limites da fé, do desejo e do amor proibido. Gabriel está à beira de uma descoberta que mudará tudo o que ele acredita sobre si mesmo. Mas que segredos Marcos ainda esconde? E qual será o preço de ceder à tentação?
Continuem conosco para descobrir como esta paixão proibida se desenrolará. Gostou desta primeira parte? Deixe seu comentário e compartilhe para que mais pessoas possam acompanhar esta história emocionante. Sua opinião é muito importante para mim. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Cada hora se arrastava como uma eternidade, cada momento carregado com a lembrança das palavras de Marcos ecoando em minha mente. Quando você decidir parar de se esconder atrás de sua colarinha, me procure. Tentei manter minha rotina normal. Preparei sermões, visitei paroquianos doentes, conduzi reuniões do conselho da igreja. Mas era como se eu estivesse interpretando um papel, recitando as falas de uma peça que não fazia mais sentido para mim. Por baixo da fachada pastoral, meu corpo vibrava com uma energia inquieta, uma necessidade que eu não sabia como satisfazer. Na manhã de domingo, enquanto me vestia para o culto, estudei meu reflexo no espelho do quarto. O homem que me encarava parecia o mesmo de sempre. Cabelos castanho claros, penteados com cuidado. Olhos azuis que sempre foram descritos como gentis pelas senhoras da congregação. O rosto que ainda mantinha uma aparência jovem, apesar dos 35 anos. Mas havia algo diferente nos meus olhos. Uma inquietação que não conseguia esconder. Coloquei a colarinha clerical com mãos que tremiam ligeiramente. O pequeno quadrado branco parecia pesar toneladas contra minha garganta. Um lembrete constante dos votos que havia feito, da vida que havia escolhido, ou que havia sido escolhida para mim. O culto daquela manhã foi sobre resistir à tentação. Irônico, considerando que eu estava lutando contra a maior tentação da minha vida. Enquanto falava sobre a força de caráter e a importância de permanecer fiel aos nossos princípios, meus olhos varrediam constantemente a congregação, procurando por uma figura alta e elegante que sabia que não estaria lá. Marcos não era um homem de igreja. Ele havia deixado isso claro desde o primeiro dia. Mas uma parte patética de mim esperava que talvez, apenas talvez, ele aparecesse. Que eu pudesse vê-lo sentado num dos bancos de trás, seus olhos cinza escuros, me estudando com aquela intensidade que fazia meu coração acelerar. Depois do culto, enquanto cumprimentava os fiéis na saída, Martha Henderson, uma viúva de 70 anos que frequentava a igreja desde antes do meu nascimento, segurou minha mão por um momento mais longo que o usual. Pastor Gabriel, ela disse, sua voz carregada de preocupação maternal. Você está bem? Parece distante ultimamente. Estou bem, Martha. Menti, forçando um sorriso. Apenas um pouco cansado. Ela me estudou com olhos perspicazes. Você sabe que pode conversar comigo sobre qualquer coisa, não é? Às vezes, até mesmo os pastores precisam de alguém para ouvir suas confissões. Suas palavras me atingiram como um soco. Se ela soubesse a natureza dos pensamentos que haviam consumido minha mente nos últimos dias, ficaria horrorizada. Se qualquer uma dessas pessoas bondosas e devotas soubesse sobre os desejos que queimavam dentro de mim, sobre como eu ansiava pelo toque de outro homem. Obrigado, Martha, consegui dizer. Vou me lembrar disso. Naquela tarde, encontrei-me caminhando sem rumo pelas ruas de Millbrook. A cidade parecia menor de alguma forma, mais sufocante. Cada esquina trazia uma memória de Marcos. O café onde havíamos discutido filosofia moral, a biblioteca onde ele havia mencionado estar pesquisando algo, a praça onde eu o havia visto conversando ao telefone numa tarde de sexta-feira. Parei em frente ao único hotel da cidade, um edifício vitoriano reformado chamado Millbrook Inn. Era aqui que ele estava hospedado. Por todas essas semanas de conversas intensas, eu nunca havia perguntado onde ele morava. Nunca havia visitado seu espaço pessoal. Nossa conexão existia apenas dentro dos confins da minha igreja, como se fosse algo sagrado demais, ou profano demais, para existir no mundo real. Gabriel? Virei-me bruscamente, meu coração saltando para a garganta. Marcos estava parado a poucos metros de distância, vestindo jeans escuros e um suéter de lã cinza que acentuava a cor de seus olhos. Ele parecia surpreso de me ver, mas havia algo mais em sua expressão. Uma intensidade familiar que fez minha pele formigar. Marcos, disse, minha voz saindo mais rouca que pretendia.
Eu não esperava ver-me aqui. Ele se aproximou lentamente, como se eu fosse um animal selvagem que poderia fugir a qualquer momento. Este é meu hotel. Você está hospedado aqui? Suíte presidencial. Ele confirmou, um sorriso irônico curvando seus lábios. Não exatamente o que eu estava acostumado em Atlanta, mas tem seu charme. Ficamos em silêncio por um momento, o peso de nossa última conversa pairando entre nós como uma nuvem carregada de eletricidade. Eu podia sentir os olhos curiosos de alguns transeuntes, pessoas que me conheciam e se perguntavam por que eu estava conversando intensamente com um estranho elegante na frente do hotel. Quer subir? Marcos perguntou suavemente. Podemos conversar em particular. Cada fibra do meu ser gritava perigo. Ir para o quarto dele seria cruzar uma linha da qual eu talvez não conseguisse voltar. Mas, ao mesmo tempo, a perspectiva de ficar sozinho com ele, longe dos olhares curiosos e expectativas da cidade, era irresistível. Eu não deveria, murmurei, mas já estava assentindo. Ele sorriu, e desta vez havia algo triunfante na expressão. Eu sei. O elevador antigo subiu lentamente até o terceiro andar. Cada segundo uma eternidade. Estávamos parados lado a lado, sem nos tocar, mas eu podia sentir o calor emanando de seu corpo, o perfume sutil que havia aprendido a associar com ele. Minha respiração estava irregular, meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. A suíte era impressionante para os padrões de Millbrook. Uma sala de estar espaçosa com móveis antigos, uma grande janela com vista para o centro da cidade, uma mesa de trabalho coberta com documentos legais. Havia algo surreal em ver Marcos neste espaço, como se dois mundos diferentes estivessem colidindo. Drink? Ele ofereceu, se dirigindo a um pequeno bar no canto da sala. Não bebo, respondi automaticamente. Claro que não. Ele murmurou, mas não havia julgamento em sua voz. Água, então? Assenti, observando-o se mover pela sala com uma graça fluida que parecia natural em qualquer ambiente. Ele me entregou um copo de água e se serviu de algo que parecia ser uísque, tomando um gole longo antes de se sentar na poltrona em frente ao sofá onde eu havia me acomodado. Então, ele disse, apoiando o copo no joelho, você veio me procurar. Eu estava apenas caminhando, protestei fracamente. Em frente ao meu hotel. No domingo à tarde, quando deveria estar em casa descansando após o culto. Ele estava certo, e ambos sabíamos disso. Tomei um gole de água, tentando ganhar tempo para organizar meus pensamentos. Marcos, comecei, depois parei. Como eu poderia explicar a confusão que havia tomado conta da minha vida? Como poderia verbalizar desejos que nem eu mesmo compreendia completamente? Você está lutando contra isso, ele observou, sua voz suave, mas perceptiva. Contra o que sente por mim, eu não posso sentir nada por você, disse rapidamente. Eu sou um pastor. Eu fiz votos. Votos de celibato? Ele interrompeu. Gabriel, você é metodista, não católico. Você pode se casar, ter uma família, mas não com... Parei abruptamente, as palavras morrendo em minha garganta. Não com um homem, ele completou por mim. É isso que você ia dizer? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele havia colocado em palavras o que eu não conseguia admitir nem para mim mesmo. Não era apenas sobre ser pastor, sobre votos de dedicação à igreja. Era sobre o fato de que tudo o que eu sentia por Marcos desafiava tudo o que havia sido ensinado sobre amor, relacionamentos, a ordem natural das coisas. Gabriel, Marcos disse, se levantando e vindo se sentar ao meu lado no sofá. Olhe para mim. Relutantemente, levantei os olhos para encontrar os seus. Havia uma ternura ali que me desarmou completamente. Você acha que este sentimento, esta conexão entre nós, é algo ruim? Algo sujo? Minha voz falhou. Eu não sei o que pensar. Então pare de pensar por um momento. Ele sussurrou, sua mão encontrando meu rosto, dedos traçando a linha da minha mandíbula. E apenas sinta. Seu toque era elétrico, enviando ondas de calor através do meu corpo. Fechei os olhos, me permitindo sentir pela primeira vez, sem o filtro constante de julgamento e culpa. A sensação era avassaladora,
como se eu estivesse despertando de um longo sono para descobrir que estava vivo de uma forma que nunca havia experimentado. Marcos, murmurei, mas não sei se era um protesto ou uma súplica. Eu sei que isso é assustador, ele disse, sua outra mão encontrando a minha. Eu sei que vai contra tudo o que você foi ensinado a acreditar sobre si mesmo. Mas, Gabriel, eu vejo você, o homem real por trás da colarinha, por trás dos sermões e expectativas. E esse homem é lindo. Suas palavras quebraram algo dentro de mim. Abri os olhos e vi que ele estava mais próximo agora, seu rosto a centímetros do meu. Podia ver cada detalhe, as pequenas linhas ao redor de seus olhos, a textura de sua pele, a forma precisa de seus lábios. Eu tenho medo, admiti, minha voz mal passando de um sussurro. Do quê? De tudo. De você, de mim, do que isso significa, do que vou me tornar se ceder a isso. Ele sorriu e havia uma tristeza na expressão que me partiu o coração. Gabriel, você não vai se tornar ninguém diferente. Você vai apenas parar de se esconder de quem sempre foi. E então, lentamente, dando-me tempo para recuar se quisesse, ele inclinou o rosto em direção ao meu. Nossos lábios se tocaram suavemente, hesitantemente, como uma pergunta sendo feita. E pela primeira vez desde nossa última conversa na igreja, eu respondi. O beijo foi diferente do primeiro que havíamos compartilhado. Não havia urgência desta vez. Apenas uma exploração gentil, uma conversa silenciosa sendo conduzida através do toque. Suas mãos emolduraram meu rosto enquanto eu me permitia afundar na sensação, na realização de que este momento, este homem, era o que eu havia estado procurando, sem saber por toda a minha vida. Quando nos separamos, ambos estávamos respirando pesadamente. Ele apoiou a testa contra a minha, seus olhos fechados como se estivesse memorizando o momento. Gabriel. Ele sussurrou meu nome como uma oração. Eu não sei como fazer isso, confessei. Eu não sei como ser esta pessoa. Nós vamos descobrir juntos, ele prometeu. Se você quiser. Antes que eu pudesse responder, seu telefone tocou. O som agudo cortando através da intimidade do momento como uma lâmina. Ele suspirou, relutantemente se afastando para atender. Blackwood, disse, sua voz imediatamente assumindo um tom profissional. Eu o observei enquanto ele ouvia, notando como sua expressão mudou gradualmente. Havia algo errado. Podia ver na forma como seus ombros se tensionaram, como sua mandíbula se apertou. Quando? Ele perguntou, sua voz ficando mais dura. Não, eu entendo. Sim, eu estarei lá amanhã. Ele desligou o telefone e ficou imóvel por um momento, de costas para mim. Quando finalmente se virou, havia algo diferente em seus olhos, uma dureza que eu nunca havia visto antes. Eu tenho que voltar para Atlanta, ele disse abruptamente. Há um caso, uma situação que requer minha atenção imediata. Por quanto tempo? Perguntei, sentindo algo gelado se instalar em meu estômago. Eu não sei. Talvez algumas semanas, talvez mais. Ele começou a andar pela sala, passando as mãos pelo cabelo numa demonstração de agitação que contrastava com sua compostura usual. Gabriel, há algo que eu preciso te contar, ele disse finalmente, parando na frente da janela. Algo sobre por que eu realmente vim para Millbrook. Meu coração começou a bater mais rápido. Havia algo em seu tom, uma seriedade que me assustou. O que você quer dizer? Ele se virou para me encarar, e havia uma expressão de dor genuína em seu rosto. Eu não vim para cá por acaso, Gabriel. Eu vim porque soube que você estava aqui. Eu não entendo. Há 5 anos, ele começou, sua voz ficando mais tensa. Eu defendi um homem chamado David Morrison. Ele foi acusado de dirigir embriagado e causar um acidente que matou 2 pessoas. O nome me atingiu como um raio. David Morrison. Eu conhecia esse nome. Conhecia-o de forma íntima e dolorosa. Não, murmurei, me levantando abruptamente do sofá. Gabriel, David Morrison matou minha irmã e meu cunhado, disse, minha voz subindo de volume. Ele destruiu minha família. Ele deixou 2 crianças órfãs. Marcos fechou os olhos como se minhas palavras fossem golpes físicos. Eu sei, ele sussurrou.
E eu o tirei da prisão. O mundo parou. Tudo. O ar no quarto. O som do trânsito lá fora. Meu próprio coração. Parou por um momento impossível. Depois tudo voltou de uma vez, numa onda de náusea e raiva que me deixou tonto. Você o quê? Consegui engasgar. Encontrei uma tecnicalidade. A parada de trânsito havia sido ilegal, o teste do bafômetro foi administrado incorretamente. O caso foi arquivado. Eu o encarei, tentando reconciliar o homem que havia beijado momentos antes com essa confissão horrível. Você salvou o assassino da minha irmã. Gabriel, por favor, deixe-me explicar. Explicar? Minha voz estava quebrando. Como você pode explicar isso? Como você pode justificar deixar um assassino livre? Porque é meu trabalho! Ele explodiu, finalmente perdendo a compostura. Porque todos, até mesmo os monstros, merecem uma defesa adequada. Porque o sistema só funciona se... Não me venha com essa merda legal! Gritei surpreso com minha própria linguagem. Você tirou da cadeia o homem que matou minha família? As lágrimas estavam queimando meus olhos agora, anos de dor e raiva reprimidas surgindo à superfície como lava de um vulcão. Sarah tinha 28 anos. Continuei, minha voz quebrando. Ela estava grávida de 3 meses. Tom acabara de conseguir uma promoção. Eles estavam construindo uma vida juntos. E aquele bêbado os matou porque não conseguia ficar longe de um bar. Gabriel. Oh, e você? Apontei para ele, minha mão tremendo. Você o ajudou a escapar. Você fez com que ele voltasse para a rua para potencialmente fazer isso de novo. Ele não fez. Marcos disse rapidamente. Ele entrou em reabilitação, mudou de cidade, nunca mais bebeu. Como você sabe disso? Perguntei, uma suspeita terrível começando a se formar. Por que você sabe isso? O silêncio de Marcos foi resposta suficiente. Você tem mantido contato com ele. Realizei, sentindo-me fisicamente doente. O homem que matou minha irmã e você... Não é o que você pensa. Ele interrompeu desesperadamente. Gabriel, eu vim para Millbrook porque Morrison me falou sobre você, sobre como você havia perdoado publicamente, sobre como você pregara sobre redenção e segundas chances no funeral deles. Eu queria conhecer o homem que conseguia fazer isso, que conseguia encontrar compaixão numa tragédia tão terrível. Você me estudou, disse lentamente, a realização se espalhando através de mim como veneno. Tudo isso, todas nossas conversas, você me seduziu baseado numa mentira. Não. Ele deu um passo em minha direção, mas eu recuei como se ele fosse radioativo. Gabriel, o que aconteceu entre nós é real. O que eu sinto por você é real. Como eu posso acreditar em alguma coisa que você disser? As lágrimas estavam caindo livremente agora. Como eu posso confiar numa palavra que sair da sua boca? Ele parecia devastado, como se eu o tivesse golpeado fisicamente. Porque você me conhece. Você passou semanas conversando comigo, olhando em minha alma. Você sabe quem eu sou. Eu achava que sabia, disse amargamente. Mas eu estava errado, não estava. Eu me apaixonei por uma mentira. As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las. Uma confissão que tornava tudo ainda mais doloroso. Eu havia me apaixonado por ele, por um homem que havia salvado o assassino da minha irmã. Marcos se aproximou novamente. E desta vez, eu não recuei. Não porque eu o quisesse perto, mas porque não tinha mais energia para fugir. Gabriel, ele disse, sua voz quebrada. Eu sei que eu estraguei tudo. Eu sei que deveria ter contado antes. Mas o que sinto por você, o que descobrimos juntos, isso é real. Isso é a coisa mais real que já aconteceu comigo. Não importa, sussurrei, sentindo como se meu coração estivesse se despedaçando. Não pode importar. Por que não? Porque toda vez que eu olhar para você, vou me lembrar dele. Vou me lembrar do que você fez, do que você escolheu proteger. Vou me lembrar que você valorizou mais uma tecnicalidade legal do que a vida da minha irmã. Ele recuou como se eu o tivesse esbofeteado. Gabriel, isso não é justo. Justo? Ri amargamente. Você quer falar sobre justiça? Que tal a justiça para Sarah e Tom? Que tal a justiça para suas 2 filhas, que cresceram sem pais porque um bêbado decidiu dirigir e um advogado inteligente decidiu que as tecnicalidades eram mais importantes que as vidas? Eu não posso mudar o que fiz, ele disse, sua voz mal audível.
Eu gostaria de poder, mas não posso. Tudo o que posso fazer é te dizer que conhecer você mudou a forma como vejo tudo. Mudou quem eu sou. Não é suficiente, disse, me dirigindo para a porta. Nunca será suficiente. Gabriel, por favor. Ele me seguiu, sua mão tocando meu braço. Não termine assim. Podemos conversar sobre isso, trabalhar nisso. Parei na porta sem me virar para olhá-lo. Não há nada para resolver, Marcos. Você fez sua escolha há 5 anos, e eu estou fazendo a minha agora. Abri a porta, pausando apenas tempo suficiente para adicionar. Quando você voltar de Atlanta, fique longe de mim. Fique longe da minha igreja. Se você tem algum respeito pelo que teve entre nós, você vai me dar isso. E então saí, fechando a porta atrás de mim com uma finalidade que ecoou através dos corredores vazios do hotel. Caminhei de volta para casa numa névoa de dor e choque. As ruas familiares de Millbrook pareciam diferentes agora, manchadas pela revelação de que o homem por quem eu havia me apaixonado havia destruído minha família anos antes de nos conhecermos. Era como se o universo estivesse pregando uma piada cruel, oferecendo-me amor e felicidade com uma mão enquanto as arrancava com a outra. Naquela noite, ajoelhei-me ao lado da minha cama e tentei rezar. Tentei encontrar algum sentido no que havia acontecido, alguma razão para tamanha crueldade. Mas as palavras não vinham. Em vez disso, tudo o que conseguia sentir era o vazio onde meu coração deveria estar. Um buraco que havia sido perfurado pelas revelações do dia. Marcos partiu para Atlanta no dia seguinte. Soube porque Martha Henderson me contou que havia visto um táxi pegando um homem elegante no hotel cedo da manhã. Ela mencionou casualmente, sem saber que cada palavra era como sal numa ferida aberta. Nas semanas que se seguiram, tentei voltar à minha vida normal. Preparei sermões, conduzi casamentos e funerais, visitei os doentes, mas era como se eu estivesse interpretando um papel numa peça que já havia esquecido. As palavras saíam da minha boca, mas não tinham significado. Os gestos eram executados, mas sem alma. Os paroquianos começaram a notar. Eles eram gentis demais para comentar diretamente, mas eu podia ver a preocupação em seus olhos, ouvi-los sussurrar entre si após os cultos. O pastor Gabriel estava diferente, distante, como se parte dele tivesse ido embora. E havia ido embora. A parte de mim que Marcos havia despertado, que havia me feito sentir vivo e desejado e completo, havia morrido naquele quarto de hotel. Tudo o que restava era uma casca vazia vestindo roupas clericais e recitando palavras sobre fé e perdão que não conseguia mais sentir. Um mês depois da partida de Marcos, recebi um envelope pelo correio. Não havia remetente, mas eu reconheci a caligrafia elegante imediatamente. Dentro, havia uma única folha de papel e uma chave. Gabriel, eu sei que você me pediu para ficar longe, e vou respeitar isso. Mas antes de desaparecer completamente da sua vida, há algo que você precisa saber. A chave é para um cofre no First National Bank, número 247. Dentro você encontrará documentos que espero que possam, se não mudar sua opinião sobre mim, pelo menos ajudá-lo a entender por que fiz o que fiz. Eu não espero perdão. Não espero que isso conserte o que quebrei entre nós, mas espero que possa lhe dar a paz que você merece. Com amor eterno. Marco. PS. Eu nunca menti sobre amar você. Isso pelo menos sempre foi verdade. Segurei a carta e a chave por um longo tempo, lutando comigo mesmo. Parte de mim queria jogar tudo fora, nunca saber quais segredos Marcos havia deixado para trás. Mas uma parte maior, a parte que ainda doía com sua ausência apesar de tudo, precisava saber. No dia seguinte fui ao banco. A verdade que Gabriel está prestes a descobrir mudará tudo o que ele pensa saber sobre Marcos, sobre si mesmo e sobre o significado real do perdão. Mas será que alguns segredos são pesados demais para sustentar o amor? E o que acontece quando descobrimos que as pessoas que julgamos são mais complexas do que jamais imaginamos? A próxima parte promete revelações que testarão os limites do coração humano e da capacidade de perdoar o imperdoável. Esta jornada emocional está longe do fim. O que vocês acham que Marcos deixou no cofre? Compartilhem suas teorias nos comentários e não se esqueçam de curtir se estão acompanhando esta história intensa.
O cofre número 247 do First National Bank era pequeno e discreto, escondido entre centenas de outros numa sala refrigerada que cheirava a metal e segredos guardados. Minhas mãos tremiam enquanto inseria a chave que Marcos havia me deixado, meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que o funcionário do banco podia ouvi-lo do corredor. Dentro havia uma pasta manila espessa, algumas fotografias e uma carta selada com meu nome escrito na caligrafia elegante que eu havia aprendido a reconhecer. Peguei tudo com mãos cautelosas, como se os documentos pudessem me queimar, e pedi uma sala privada para examinar o conteúdo. A primeira coisa que vi quando abri a pasta foi uma foto de Sarah e Tom no dia do casamento deles. Meu coração parou. Era uma imagem que eu não havia visto em anos, uma que havia sido perdida quando a casa deles foi vendida após o acidente. Sarah estava radiante em seu vestido branco simples. Tom sorria com aquele sorriso tímido que sempre o caracterizara. Eles pareciam tão jovens, tão cheios de esperança. Como Marcos havia conseguido essa foto? Com mãos trêmulas, abri a carta. Meu querido Gabriel, se você está lendo isto, significa que encontrou coragem para vir até aqui, apesar de tudo. Significa que, em algum lugar profundo dentro de você, ainda há uma parte que quer entender. Primeiro, quero que você saiba que tudo o que vou te contar agora é verdade. Cada palavra, cada documento nesta pasta foi verificado e reverificado. Eu não mereço sua confiança, mas os fatos merecem sua consideração. Quando defendi David Morrison 5 anos atrás, eu era um homem diferente, impiedoso, ambicioso, disposto a fazer qualquer coisa para vencer um caso. Morrison era apenas mais um cliente rico que podia pagar meus honorários exorbitantes. Eu não me importava com as vítimas, com as famílias destroçadas, com a justiça. Importava-me apenas com minha taxa de vitórias e minha reputação. Ganhei o caso, como sempre fazia. Morrison foi libertado numa tecnicalidade e eu recebi meus honorários e segui para o próximo caso. Deveria ter sido só mais uma vitória em minha carreira. Mas 3 dias depois do veredicto, recebi uma ligação. Parei de ler, meu coração acelerando. Havia mais folhas na carta e podia ver que ela continuava por várias páginas. Respirei fundo e continuei. Era Morrison. Ele estava bêbado novamente apenas 3 dias após ser libertado. Ele havia batido o carro, mas desta vez não havia ferido ninguém. Estava ligando do hospital, chorando, me implorando para ajudá-lo novamente. Foi naquele momento, Gabriel, que realmente entendi o que eu havia feito. Não havia apenas libertado um homem inocente e injustamente acusado. Havia posto de volta nas ruas alguém que estava claramente doente, viciado, perigoso. E se ele matasse novamente? Se houvesse mais Sarahs, mais Toms? Naquela noite, pela primeira vez em minha carreira, eu não consegui dormir. Comecei a pesquisar. Descobri tudo sobre Sarah Sullivan e Tom Morrison. Sim, Gabriel. O sobrenome era uma coincidência cruel que tornou tudo ainda mais perturbador. Descobri sobre você, sobre como você havia falado no funeral deles, sobre como havia perdoado publicamente Morrison mesmo em sua dor. E então descobri algo mais. Virei a página, meu coração na garganta. Descobri que Morrison não havia contado toda a verdade no tribunal. Havia algo mais sobre aquela noite, algo que ele havia escondido de mim e de todos os outros. Ele não estava apenas dirigindo bêbado, Gabriel. Ele estava fugindo. 1 hora antes do acidente, Morrison havia agredido sexualmente uma garçonete de 19 anos num bar do centro de Atlanta. Ela havia resistido, ameaçado chamar a polícia, e ele havia fugido em pânico. Foi durante essa fuga desesperada que ele colidiu com o carro de Sarah e Tom. Se eu soubesse disso durante o julgamento, nunca poderia tê-lo defendido, não da forma como fiz. Mas Morrison mentiu para mim, como mentiu para todos. Minhas mãos estavam tremendo agora, a carta balançando em minha visão. Havia mais documentos na pasta, reportes policiais, declarações de testemunhas, documentos legais que eu não entendia completamente. Mas o que estava ficando claro era que havia muito mais sobre aquela noite do que eu jamais soubera. Quando confrontei Morrison com essa informação, ele desmoronou. Confessou tudo, o estupro, a fuga, a mentira. E foi então que tomei uma decisão que mudou minha vida para sempre. Eu o denunciei.
Nos documentos anexos, você encontrará cópias de todas as evidências que entreguei às autoridades. Morrison foi preso e condenado pelo estupro. Atualmente cumpre uma sentença de 15 anos na penitenciária estadual da Geórgia. Mas isso não foi suficiente para mim, Gabriel. Eu havia ajudado um monstro a escapar da justiça uma vez. Precisava fazer mais. Os outros documentos na pasta mostrarão o que fiz em seguida. Com mãos trêmulas, peguei a próxima seção de documentos. Eram extratos bancários, recibos de transferências, documentos de uma fundação. Levou alguns minutos para eu entender o que estava vendo. Marcos havia criado uma fundação em nome de Sarah e Tom. Havia transferido quase toda a sua fortuna pessoal, milhões de dólares, para uma organização dedicada a ajudar vítimas de crimes violentos e suas famílias. A fundação financiava terapia gratuita, assistência legal, programas de reabilitação. E mais ainda, havia documentos mostrando que ele havia usado seus próprios recursos para contratar investigadores privados que trabalharam para resolver casos arquivados de famílias que nunca haviam recebido justiça. Dezenas de casos, centenas de vítimas que finalmente viram seus agressores serem responsabilizados. Havia fotos de Marcos em eventos da fundação, discursando para grupos de apoio, abraçando famílias chorando. Mas o que mais me chocou foi uma foto dele visitando o cemitério onde Sarah e Tom estavam enterrados. Ele estava ajoelhado diante dos túmulos, uma coroa de flores nas mãos. A carta continuava. Visitei o túmulo deles no aniversário do acidente todos os anos pelos últimos 5 anos, Gabriel. Não por show, não para me sentir melhor comigo mesmo, mas porque sentia que devia a eles e a você uma penitência que nunca terminaria. Foi durante uma dessas visitas que ouvi alguém mencionar seu nome. Um senhor idoso que estava visitando um túmulo próximo comentou sobre o jovem pastor que havia perdoado o homem que matou sua irmã, sobre como suas palavras no funeral haviam tocado toda a comunidade. Eu sabia que tinha que conhecê-lo, não para me redimir. Eu sabia que isso era impossível, mas para entender como alguém conseguia encontrar essa força, essa compaixão diante de uma tragédia tão terrível. Quando vim para Millbrook, minha intenção era apenas conversar com você uma vez. Talvez descobrir seu segredo, aprender como você conseguia viver com tanta graça após perder tanto. Eu nunca planejei me apaixonar por você. Eu nunca planejei que você se apaixonasse por mim. E eu certamente nunca planejei que nossa conexão fosse tão real, tão profunda, que mudaria fundamentalmente quem eu sou como pessoa. Parei de ler novamente, lágrimas embaçando minha visão. Havia tantos sentimentos conflitantes correndo através de mim, raiva, dor, confusão, mas também algo mais. Algo que começava a se parecer com compreensão. Gabriel, eu sei que você nunca poderá me perdoar completamente. Eu sei que o que fiz, tanto para sua família quanto para você, deixou cicatrizes que talvez nunca se curem completamente. Mas preciso que você saiba algumas coisas. Primeiro, minha mudança não foi por você. Começou anos antes de nos conhecermos, no momento em que realmente entendi as consequências de minhas ações. Conhecê-lo apenas solidificou uma transformação que já estava acontecendo. Segundo, todo sentimento que expressei, cada momento de intimidade que compartilhamos, cada palavra de amor que sussurrei, tudo isso foi genuíno. Você não foi um projeto de redenção para mim, Gabriel. Você é, o amor da minha vida. Terceiro, eu entendo se você nunca conseguir me aceitar de volta em sua vida. Entendo se o que fiz é imperdoável. Mas espero que possa encontrar alguma paz em saber que o homem que destruiu sua família há 5 anos não existe mais. Ele morreu no momento em que realmente compreendi o peso de suas ações. No final desta pasta, você encontrará um último documento. É uma escritura de propriedade. A casa onde Sarah e Tom viviam foi comprada pelo banco após suas mortes. Eu a comprei do banco e a reformei completamente. Agora ela pertence às 2 filhas deles, Emma e Sophie. Quando completarem 18 anos, elas herdarão uma casa livre de hipotecas e um fundo fiduciário que garantirá suas educações universitárias. Fiz isso não porque esperava perdão,
mas porque era o certo a se fazer. Se você decidir que quer me ver novamente, estarei esperando. Se decidir que nunca quer me ver novamente, respeitarei isso também. Mas saiba que, independentemente de sua decisão, você mudou minha vida de forma irrevogável. Estarei no local onde nos beijamos pela primeira vez, meu escritório em Atlanta, onde tudo começou, no próximo sábado às 6 da tarde. Se você vier, saberemos que há um caminho de volta um para o outro. Se não vier, entenderei que algumas pontes são queimadas demais para serem reconstruídas. Com todo o meu amor e arrependimento. Marcos. PS. A foto de Sarah e Tom foi salva por Emma, a filha mais velha deles. Quando soube que eu conhecia você, ela me pediu para entregá-la. Ela disse que queria que o tio Gabriel soubesse que elas lembram dos pais todos os dias e que são gratas por tudo que você fez por elas após o acidente. Deixei a carta cair sobre a mesa, meu corpo inteiro tremendo. Havia tanto para processar, tantas revelações que mudavam completamente minha compreensão de tudo que havia acontecido. Marcos não era o monstro que eu havia pintado em minha mente. Ele era um homem que havia cometido um erro terrível e havia passado os últimos 5 anos tentando compensá-lo de todas as formas possíveis. Mais do que isso, ele havia se tornado uma força para o bem no mundo, usando sua riqueza e influência para ajudar outras famílias como a minha. Mas seria isso suficiente? Poderia o bem que ele havia feito apagar o mal inicial? E mais importante ainda, eu conseguiria olhar para ele sem ver o homem que havia libertado o assassino de Sarah? Passei os 3 dias seguintes em uma agonia de indecisão. Reli a carta inúmeras vezes, estudei cada documento na pasta, procurei qualquer sinal de falsificação ou manipulação. Mas tudo parecia genuíno. A transformação de Marcos parecia real. Na quinta-feira, tomei uma decisão que me surpreendeu. Dirigi até o cemitério onde Sarah e Tom estavam enterrados. Não havia visitado os túmulos em quase 1 ano. Era doloroso demais, carregado demais com memórias de perda e dor. Mas agora, de pé diante das lápides simples que marcavam suas vidas, senti algo diferente. "Oi, Sarah", murmurei, ajoelhando-me na grama diante de seu túmulo. "Desculpe não ter vindo há tanto tempo." O vento sussurrou através das árvores, carregando o perfume de flores de primavera. Por um momento, posso jurar que senti a presença dela, aquele sorriso caloroso que sempre me tranquilizava quando éramos crianças. "Eu conheci alguém", disse ao túmulo, sentindo-me tolo, mas precisando falar. "Alguém que... Bem, é complicado. Ele foi o advogado que libertou Morrison. Mas Sarah, ele mudou. Ele se tornou uma pessoa diferente. Alguém que realmente está tentando fazer a diferença no mundo." Parei, olhando para a lápide como se esperasse uma resposta. Eu não sei se posso perdoá-lo completamente. Não sei se posso separar o que ele fez do que ele se tornou. Mas eu sei que o amo. E você sempre me disse que o amor verdadeiro merece uma chance, não é? O vento aumentou, agitando as folhas das árvores acima de mim. E de alguma forma senti como se Sarah estivesse me dando uma resposta. "Perdoe, Gabriel. Não por ele, mas por você. Você merece ser feliz." Talvez fossem apenas meus próprios pensamentos, minha própria necessidade de justificar o que meu coração queria fazer. Mas naquele momento, senti uma paz que não experimentava há semanas. No sábado, dirigi para Atlanta. A viagem de 2 horas me deu tempo demais para pensar, para questionar minha decisão, para quase dar meia volta 1 dúzia de vezes. Mas cada vez que considerava voltar para casa, pensava na foto de Sarah e Tom, na fundação que Marcos havia criado, nas famílias que ele havia ajudado. O escritório de Marcos ficava no 40º andar de um prédio de vidro e aço no centro de Atlanta. O elevador subiu silenciosamente, cada andar me aproximando de um confronto que poderia mudar minha vida para sempre. Quando as portas se abriram, eu o vi imediatamente. Marcos estava parado de costas para o elevador, olhando através das janelas floor-to-ceiling, que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Ele vestia um terno escuro que acentuava sua altura, mas havia algo diferente em sua postura. Algo mais humilde, mais vulnerável. "Gabriel", ele disse sem se virar, como se tivesse sentido minha presença.
Você veio. Eu quase não vim. Admiti, saindo do elevador. Mudei de ideia pelo menos 10 vezes na estrada. Ele se virou lentamente, e quando nossos olhos se encontraram, vi que ele havia estado chorando. Havia uma vulnerabilidade bruta em seu rosto que nunca havia visto antes, como se todas suas defesas tivessem sido despojadas. Eu li tudo, disse, caminhando em sua direção. A pasta, os documentos, tudo. E eu entendo agora porque você não me contou desde o início. Entendo que você estava tentando proteger isso, gesticulei entre nós, antes que eu descobrisse a verdade. Ele assentiu, não confiando em sua voz. Mas, Marcos, continuei parando a poucos metros dele, isso não muda o fato de que você mentiu para mim. Não sobre os sentimentos. Eu acredito que esses eram reais, mas sobre quem você era, sobre por que estava realmente em Millbrook. Eu sei, ele sussurrou, e eu entendo se isso for imperdoável. Não é, disse, surpreso com minha própria certeza. Não depois de tudo que você fez para compensar. Não depois de ver o homem que você se tornou. Esperança brilhou em seus olhos. Isso significa que eu quero tentar. Interrompi. Não será fácil. Vai levar tempo para construir a confiança novamente. E haverá dias quando olharei para você e lembrarei do que você fez antes de me conhecer. Eu entendo isso. Mas também haverá dias quando olharei para você e verei o homem que criou uma fundação em nome da minha irmã. O homem que passou 5 anos tentando compensar um erro. O homem que me fez sentir amado pela primeira vez em minha vida. Aproximei-me mais até podermos nos tocar se estendêssemos as mãos. Você mudou, Marcos. Eu posso ver isso nos documentos. Na forma como você fala sobre seu trabalho agora, na dor genuína em seus olhos quando fala sobre o passado. E se você pode mudar, se pode se tornar alguém melhor, então talvez possamos encontrar um caminho de volta, um para o outro. Gabriel, ele disse, minha mão finalmente encontrando a sua. Eu te amo, e prometo que nunca mais haverá segredos entre nós. Eu te amo também, admiti, as palavras saindo mais facilmente do que esperava. Apesar de tudo, eu nunca parei de te amar. Ele puxou-me para seus braços então, e quando nos beijamos foi diferente de todos os outros beijos que havíamos compartilhado. Havia perdão nele, e esperança, e a promessa de que talvez, apenas talvez, pudéssemos construir algo lindo a partir das cinzas do que havia sido quebrado. Quando nos separamos, ambos estávamos chorando. Então o que fazemos agora? Perguntei, ainda em seus braços. Agora, ele disse, sorrindo através das lágrimas. Começamos de novo. Desta vez sem mentiras, sem segredos. Apenas nós dois, tentando descobrir como fazer isso funcionar. E minha congregação? Minha carreira? Millbrook não está exatamente pronto para um pastor gay. Então talvez seja a hora de encontrar um lugar que esteja, ele sugeriu. Há igrejas progressivas em Atlanta que seriam sortudas em tê-lo. Ou, se preferir, posso me mudar para Millbrook e enfrentarmos isso juntos. Você faria isso? Deixaria Atlanta? Sua carreira aqui? Gabriel, ele disse, seus dedos traçando meu rosto. Eu deixaria qualquer coisa por você. Mudaria qualquer coisa. Iria a qualquer lugar. Você é minha redenção. Minha segunda chance de ser o homem que sempre deveria ter sido. E você é minha segunda chance de ser feliz, respondi. Minha chance de descobrir quem eu realmente sou quando não estou me escondendo atrás de expectativas e medos. Ficamos ali abraçados enquanto o sol se punha sobre Atlanta, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Pela primeira vez em semanas, senti uma paz verdadeira se instalando em meu coração. Não seria fácil. Haveria conversas difíceis com minha congregação, decisões sobre onde viveríamos, como navegaríamos um relacionamento que desafiava muitas das expectativas que haviam moldado nossas vidas. Mas pela primeira vez, não estava enfrentando essas decisões sozinho. Marcos, disse depois de um longo silêncio. Obrigado por salvar aquela foto de Sarah e Tom. Ver os rostos deles novamente foi como receber uma bênção deles para seguir em frente. Ele me apertou mais forte. Eles querem que você seja feliz, Gabriel. Qualquer um pode ver isso. Como você pode ter tanta certeza? Porque, ele disse, beijando meu cabelo,
Se alguém amasse você da forma que eles amavam, a única coisa que importaria seria sua felicidade. Tudo o mais seria secundário. 2 semanas depois, fiz meu último sermão na Igreja Metodista de Millbrook. Falei sobre perdão, sobre segundas chances, sobre como o amor às vezes vem nas formas mais inesperadas. Não revelei todos os detalhes da minha história pessoal, mas deixei claro que estava embarcando numa nova jornada, uma que me levaria para longe da cidade que havia sido meu lar por tanto tempo. Houve lágrimas, é claro. Algumas de tristeza por minha partida, outras de confusão sobre por que eu estava deixando uma carreira estabelecida para seguir um caminho incerto. Mas também houve abraços, bênçãos e palavras de apoio de pessoas que haviam me visto crescer de um jovem pastor inseguro para um líder espiritual maduro. Martha Henderson foi a última a me cumprimentar na saída. Pastor Gabriel, ela disse, segurando minhas mãos entre as suas. Eu não sei exatamente o que está acontecendo em sua vida, mas posso ver felicidade em seus olhos pela primeira vez em anos. Obrigado, Martha. Seja lá quem for essa pessoa que trouxe essa luz de volta para você. Ela continuou, com um sorriso conhecedor. Espero que você a mantenha por perto. Pretendo fazer exatamente isso, respondi, sorrindo. 6 meses depois, Marcos e eu nos casamos numa pequena cerimônia numa igreja episcopal progressiva em Atlanta. Foi uma ocasião simples, apenas alguns amigos próximos e, para minha surpresa e alegria, Emma e Sophie, as filhas de Sarah e Tom, agora com 15 e 13 anos. Elas haviam insistido em comparecer quando souberam sobre o casamento, dizendo que queriam conhecer o homem que havia feito o tio Gabriel sorrir novamente. Ver essas duas jovens extraordinárias, inteligentes e cheias de vida apesar da tragédia que haviam enfrentado, foi como receber uma bênção final de Sarah e Tom. Durante nossos votos, prometi a Marcos não apenas amor e fidelidade, mas também perdão contínuo. Prometemos um ao outro que nosso passado não definiria nosso futuro, que construiríamos algo novo e belo a partir das lições que havíamos aprendido. Agora, 1 ano depois, acordo todas as manhãs ao lado do homem que amo. Trabalho como conselheiro pastoral num centro comunitário que atende vítimas de traumas, usando minha experiência com perda e perdão para ajudar outros a encontrar cura. Marcos transformou completamente sua prática legal, focando exclusivamente em casos de direitos civis e advocacia para vítimas. Ainda visitamos o túmulo de Sarah e Tom, juntos no aniversário de suas mortes. Não é mais um lugar de apenas dor para mim, mas também de gratidão. Gratidão por terem existido, por terem me ensinado sobre amor, e, estranhamente, por sua morte ter eventualmente me levado ao homem com quem construí uma vida. Às vezes, tarde da noite, Marcos ainda acorda de pesadelos sobre o passado. Nesses momentos, eu o seguro e lembramos juntos que não somos as pessoas que éramos, que o crescimento e a redenção são possíveis para qualquer um disposto a fazer o trabalho difícil de mudança. Nossa história não é perfeita. Não é a história de amor limpa e simples que muitos esperam. É uma história sobre perdão, sobre segundas chances, sobre como o amor pode crescer mesmo no solo mais improvável. É sobre descobrir que às vezes as pessoas que machucamos e as pessoas que amamos podem ser a mesma pessoa, e que a verdadeira força está em aprender a sustentar ambas as realidades. Há ainda dias difíceis, momentos quando as cicatrizes do passado doem mais do que outras vezes. Mas há muito mais dias de alegria, de risadas, de gratidão por termos encontrado um ao outro contra todas as probabilidades. E nas noites quando estamos deitados juntos, suas braços ao meu redor, eu sei que esta é a vida que Sarah teria querido para mim. Uma vida cheia de amor, propósito e a coragem de perdoar o imperdoável. Porque no final, descobri que o perdão não é sobre esquecer o que aconteceu. É sobre escolher o amor apesar do que aconteceu. É sobre acreditar que as pessoas podem mudar, que o arrependimento pode ser genuíno e que às vezes as histórias mais improváveis são as que mais valem a pena viver.
Marcos e eu sabemos que nossa jornada está longe de ter terminado. Sabemos que haverá mais desafios, mais momentos de dúvida, mais oportunidades de escolher o amor sobre o medo. Mas também sabemos que enfrentaremos tudo isso juntos, dois homens imperfeitos que encontraram redenção não apenas um no outro, mas nas escolhas que fazemos todos os dias para ser melhor que éramos ontem. E talvez no final, seja isso que realmente significa fé. Não a certeza absoluta sobre o divino, mas a crença de que o amor pode transformar mesmo as situações mais desesperadas em algo sagrado. Nossa história começou com uma mentira. Foi temperada pela tragédia, mas encontrou sua verdade no perdão. E se isso não é um milagre, então não sei o que é. Epílogo. 5 anos depois. Estou sentado no meu escritório no centro comunitário, revisando notas para uma sessão de terapia de grupo com famílias de vítimas de crimes violentos, quando Marcos aparece na porta com 2 xícaras de café e aquele sorriso que ainda faz meu coração acelerar. Como foi o dia? Ele pergunta, me entregando uma das xícaras e se inclinando para me dar um beijo suave. Produtivo, respondo, aceitando o café gratefully. E o seu? Ganhamos o caso Johnson. A família vai receber a indenização completa. Sorrio, orgulhoso do trabalho que ele faz agora. O homem que um dia defendia criminosos agora dedica sua vida a lutar pelas vítimas. Há algo que eu quero te mostrar, ele diz, puxando uma carta do bolso. O que é? Uma carta de Emma. Ela foi aceita em Harvard, na faculdade de Direito. Meu coração se enche de orgulho e emoção. Ela quer seguir seus passos? Na verdade, Marcos sorri. Ela quer seguir os nossos passos. Direitos civis com foco em apoio a vítimas de traumas. Ela disse que quer usar a dor que viveu para ajudar outras famílias. Lágrimas picam meus olhos. Sarah ficaria tão orgulhosa. Há mais, Marcos continua. Sophie foi aceita no programa de terapia da Universidade Emory. Ela quer se especializar em luto e perda familiar. Elas vão mudar o mundo. Sussurro. Como sua família mudou o nosso. Ele responde me puxando para seus braços. Do lado de fora da janela, o sol está se pondo sobre Atlanta, pintando o céu nas mesmas cores de esperança que vi naquela primeira noite, quando decidimos tentar novamente. Apoio-me contra o peito de Marcos, ouvindo os batimentos regulares de seu coração, e sinto uma gratidão profunda por toda a jornada que nos trouxe até aqui. Às vezes, as histórias mais improváveis são as que mais merecem ser contadas. Às vezes, o amor encontra um caminho mesmo através da tragédia e do arrependimento. E às vezes, descobrimos que nossa maior ferida pode se tornar nossa maior força. Nossa história continua se escrevendo, um dia de cada vez, uma escolha de amor por vez. E eu não mudaria nada do que vivemos, porque tudo, até mesmo a dor, nos levou exatamente para onde precisávamos estar. Juntos. Fim. Assim termina a jornada intensa de Gabriel e Marcos, uma história sobre como o amor verdadeiro pode florescer mesmo nos terrenos mais improváveis. O perdão, a redenção e a coragem de recomeçar são temas universais que tocam todos nós. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Se ela tocou seu coração de alguma forma, deixe seus comentários e compartilhe com outras pessoas que apreciam histórias de amor profundas e transformadoras. Suas interações e feedbacks são o que nos motiva a continuar criando narrativas que explorem a complexidade da experiência humana. Até a próxima história.